Essas 10 práticas estoicas são o motivo pelo qual alguns homens nunca perdem o controle. O que separa o homem que explode diante da pressão do homem que permanece calmo enquanto tudo desmorona. Do lado de fora, talvez ninguém perceba, mas dentro dele há um centro de gravidade que não se move com facilidade. Ele vê o mesmo caos que todos veem, mas não se confunde com ele. Ele sente a provocação, mas não a engole. Ele sente a raiva subindo, mas não entrega o volante da própria mente. Existe um tipo de homem que não reage por instinto, porque aprendeu a escolher suas respostas. E essa habilidade não nasce com ninguém. Ela é cultivada. O autocontrole não é dom, é disciplina, é filosofia posta em prática. É resultado de escolhas feitas quando ninguém está olhando. A maioria dos homens reage como foi programada a reagir. Gritam, atacam, travam, desistem, entregam o controle da própria vida ao primeiro impulso que aparece. Vivem como folhas ao vento, movidos por forças externas, humores alheios e pensamentos automáticos. E depois se perguntam: por que minha vida parece estar sempre em colapso? A resposta é brutal e libertadora, porque você ainda não aprendeu a controlar a única coisa que realmente importa, sua mente. Mas existe um caminho. Ele não é bonito nem rápido, mas é sólido e real. Neste vídeo, você vai conhecer as 10 práticas estoicas que transformam homens comuns em pilares de controle, clareza e presença. Práticas que foram testadas no campo de batalha da alma, nos corredores da política imperial romana, nos exílios, nas guerras, nas perdas mais profundas, e que ainda hoje são armas silenciosas nas mãos daqueles que não se dobram diante do caos. Essas não são dicas, são fundamentos, não são técnicas de autoajuda. São disciplinas internas, forjadas por filósofos como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, e adaptadas aqui para o homem moderno, que quer pensar com clareza, viver com propósito e resistir aos ventos sem perder a direção. Prepare-se para ouvir coisas que você não está acostumado a ouvir. Algumas verdades vão incomodar, outras libertar. Mas se você quer, de fato, ser um homem que não se quebra com facilidade, você precisa conhecer essas práticas. A 6ª prática, inclusive, é a mais difícil de todas. A maioria não consegue nem sequer tentar, mas quem consegue muda de nível, por dentro e por fora, porque o verdadeiro poder de um homem nunca está na força, está no domínio que ele tem sobre si mesmo, o silêncio voluntário. Ele ouve a ofensa, sabe que foi provocação, sabe que responder seria fácil, um tapa verbal, uma ironia, uma frase certeira para esmagar o outro no argumento. Ele teria razão, teria plateia, teria aprovação. Mas escolhe o silêncio, não porque tem medo, mas porque tem força. Silêncio não é fraqueza, é domínio. E domínio é aquilo que poucos estão dispostos a desenvolver porque exige mais esforço do que reagir. A maioria dos homens fala por impulso, defendem seu ego como cães de guarda, latindo a cada ameaça. Mas um homem treinado na filosofia estoica sabe que o ego é faminto e alimentá-lo é um vício que custa caro. Epicteto ensinava: quando alguém te insulta, lembra que é apenas uma opinião. Só dói se você concorda com ela. Esse é o poder do silêncio voluntário. Calar quando se tem o direito de falar. Não como submissão, mas como estratégia. O mundo moderno venera quem grita mais alto, quem rebate com mais raiva, quem se defende antes de ser atacado. Mas o estoico caminha em outra direção. Ele sabe que reagir é se expor, é se entregar, é revelar que o outro ainda controla o seu humor. O silêncio, quando é escolha, vira armadura, protege, filtra, ganha tempo, permite observar as reações do outro enquanto você permanece centrado. Quando você cala por decisão, você domina o tempo da conversa, impõe presença sem precisar de som.
e evita entrar em guerras que só drenam sua energia e sua paz. Mas isso exige treinamento, porque o impulso de responder está enraizado. Desde pequenos, somos ensinados a nos defender, a ter a última palavra, a provar que estamos certos. E quando calamos, o ego grita por dentro. A mente tenta sabotar. Você vai deixar barato, vai parecer fraco, vai perder o respeito. Mas o homem que domina o silêncio sabe que o respeito verdadeiro não se impõe com palavras. Ele se constrói com postura. E postura é aquilo que se sustenta mesmo em meio ao caos. O silêncio voluntário é o primeiro passo para essa postura. Porque quem aprende a calar, aprende também a ouvir. E quem ouve com atenção, vê mais fundo. E quem vê mais fundo, responde melhor. Ou escolhe nem responder. É nesse espaço, entre o impulso e a resposta, que mora o poder. E quem aprende a habitar esse espaço ganha tempo, presença e autoridade. Não porque precisa provar algo, mas porque já sabe quem é. E não negocia esse centro por nenhuma discussão barata. Calar, portanto, não é se esconder. É permanecer firme por dentro, enquanto tudo lá fora tenta te desequilibrar. É não dar o que o outro quer, sua reação, e quem não reage, lidera. O distanciamento mental. Um pensamento não é a verdade. É apenas uma sugestão da mente, uma hipótese, uma imagem distorcida pelo filtro das emoções, do medo, do passado mal resolvido e da expectativa não atendida. Mas quem não aprende a separar pensamento de realidade, vive aprisionado no próprio labirinto. Marco Aurélio escreveu: "Isso é apenas uma impressão, não é a realidade." Uma frase simples, mas poderosa. Ela nos convida a uma prática que poucos fazem: duvidar da primeira reação mental. Questionar a própria interpretação antes de se envolver com ela. Respirar antes de acreditar. O homem que domina o distanciamento mental não deixa que a emoção do momento seja o guia da sua resposta. Ele observa a raiva surgindo, mas não se confunde com ela. Ele vê o medo crescendo, mas não cede ao pânico. Ele nota a ansiedade ocupando espaço, mas não entrega o controle. Esse é o homem que desenvolveu uma habilidade rara, a de se ver de fora, como se fosse um espectador da própria mente. Ele não reprime o que sente, mas também não é escravo do que sente. Ele nota, analisa, avalia e só depois decide. A filosofia cartesiana ensina: nunca aceite como verdadeiro aquilo que possa ser posto em dúvida. Essa clareza racional é uma espada. Ela corta as ilusões do pensamento automático, e o que sobra é a realidade crua, sem os exageros do medo, sem as distorções do ego, sem os filtros do trauma. Quantas vezes você já reagiu com base em algo que depois percebeu que não era bem assim? Quantas vezes a sua mente criou monstros que não existiam, problemas que nunca se concretizaram, ataques que eram só mal entendidos? Isso acontece porque você confundiu o pensamento com fato e agiu como se fosse real. A prática do distanciamento mental exige treino constante. Ao sentir raiva, pergunte: isso é real ou é apenas minha percepção? Ao se sentir ofendido, questione: o que exatamente me tocou aqui? Foi o que foi dito ou a forma como interpretei? Essa pausa consciente abre espaço para uma resposta madura. E esse espaço é onde o autocontrole nasce. O homem reativo acredita em tudo que pensa. O homem estoico interroga a própria mente antes de agir. Ele sabe que o primeiro pensamento, quase sempre, é uma armadilha, e que a clareza surge apenas para quem espera, observa e se recusa a ser arrastado pelo fluxo imediato da emoção. Treinar esse distanciamento é como aprender a andar por dentro da própria mente com uma lanterna acesa. É não aceitar mais viver no escuro. É escolher ser livre, não das circunstâncias,
mas das narrativas falsas que a mente insiste em contar. Quem domina essa prática deixa de ser vítima do próprio pensamento e começa, de fato, a pensar com lucidez. A recompensa tardia. Tudo à sua volta diz: agora. Compre agora, fale agora, responda agora, sinta agora. E o pior, reaja agora. A pressa se tornou um vício socialmente aceito. A maioria corre. Corre sem saber por quê. E por não suportar esperar. Troca profundidade por distração, progresso por ansiedade e clareza por agitação. Mas o homem estoico treina o oposto. Ele cultiva uma virtude rara, esquecida, até zombada nos tempos de hoje, a capacidade de esperar pela recompensa certa. Ele adia o prazer imediato em troca de um valor maior, mesmo que ninguém veja, mesmo que demore, mesmo que doa. Essa prática molda o caráter, porque o autocontrole não aparece quando tudo está a seu favor. Ele se revela quando você tem a chance de satisfazer um desejo e escolhe não fazer. Quando você sente o impulso de preencher um vazio com prazer instantâneo e recusa. Quando você pode agir como todos agem e decide agir como poucos agem. Essa decisão constante de postergar o conforto molda o que há de mais forte em um homem, a sua consistência. E a consistência não é feita de motivação, é feita de convicção. E convicção se alimenta da clareza de propósito, não do alívio rápido. Descartes nos ensina: para alcançar a verdade, é necessário, uma vez na vida, duvidar de todas as coisas, inclusive da urgência, inclusive da voz interna que diz: só hoje, só um pouco, só dessa vez. É nesse momento que você precisa duvidar, esperar, silenciar o apetite e observar se ele resiste à luz da razão. A prática da recompensa tardia não se trata de repressão, trata-se de direção. Você não nega o desejo, você o submete ao crivo da consciência. Você não se priva por prazer na dor, você se priva por respeito ao que realmente importa. O estoico treina o adiamento da recompensa todos os dias. Dorme quando precisa, não quando quer. Come o que nutre, não o que alivia. Fala o que constrói, não o que explode. Age quando é necessário, não quando é conveniente. E isso não o torna um homem frio. Pelo contrário, o torna um homem quente por dentro e firme por fora. Porque ele sabe que tudo aquilo que é fácil de conseguir, geralmente é fraco para sustentar. A maioria vive à mercê da próxima dose de prazer. Mas o homem que adia a recompensa com propósito, encontra força no intervalo. Ele transforma o vazio da espera em chão, em alicerce, em domínio, porque quem aprende a esperar, aprende a dominar o tempo, e quem domina o tempo não é mais escravo do agora. A higiene do pensamento. Você toma banho todos os dias, escova os dentes, lava as mãos, cuida do corpo porque entende que se não limpar, acumula. Mas e a mente? Quem limpa a mente? Quem vigia os pensamentos que entram e os que permanecem ali por dias, semanas, anos? A maioria não percebe, mas carrega na cabeça um acúmulo tóxico de ideias herdadas, crenças podres, julgamentos automáticos e ruídos emocionais que fermentam no silêncio da distração. A higiene do pensamento é uma prática estoica diária. É acordar e, antes mesmo de olhar o celular, fazer uma varredura consciente da própria mente. É perguntar: o que estou carregando aqui que não me serve mais? Que pensamento está me dominando sem ser confrontado? Essa voz que estou ouvindo é minha ou é uma repetição de algo que me impuseram? Marco Aurélio fazia isso ao amanhecer. Escrevia em silêncio para ordenar a própria alma. Sêneca aconselhava: examine seu dia como se fosse um juiz honesto. Descartes ia além. Propunha duvidar de tudo aquilo que não fosse absolutamente claro e evidente à razão. Essa combinação é poderosa.
Porque o pensamento, se não for higienizado, contamina tudo. Ele se infiltra na linguagem, molda comportamentos, afeta decisões e, pouco a pouco, transforma a vida numa reação em cadeia de conclusões falsas. E o pior, você nem percebe. Você começa o dia já cansado, sem saber por quê. Anda irritado, reativo, sem causa visível. Perde foco com facilidade. A procrastinação toma conta. A ansiedade pulsa. Mas a origem não está fora. Está nos pensamentos não filtrados que continuam circulando dentro de você como parasitas invisíveis. A prática da higiene mental exige silêncio, observação, escrita, perguntas e, principalmente, coragem para confrontar ideias que você repete há anos, mas que talvez nunca tenham sido suas. É nesse processo que você separa o essencial do descartável, o que é verdade, do que é só ruído. E sim, vai incomodar. Porque pensar com lucidez é um ato violento contra o conforto da ignorância. Mas também é libertador. Porque à medida que você limpa sua mente, sua visão se torna mais nítida. As decisões ficam mais simples, a paz se aproxima. E o autocontrole deixa de ser uma meta inalcançável para se tornar uma consequência natural da clareza. Quem não limpa os pensamentos é limpo por eles, arrastado, condicionado, manipulado. Mas o homem que faz da mente um templo e não um depósito passa a viver com uma leveza que não depende das circunstâncias, mas da ordem que ele mesmo estabeleceu dentro de si. E essa ordem é poder, a dissolução da ofensa. Alguém diz algo atravessado, uma crítica, uma provocação, um julgamento disfarçado de conselho. A maioria responde no automático, se fecha, se inflama, se defende, ataca e perde. Perde o centro, perde o foco, perde o controle. Mas o homem estoico não entrega esse poder, porque ele entende uma verdade que poucos suportam encarar. Nada é pessoal, a não ser que você torne pessoal. A ofensa é uma percepção, não uma sentença. Ela só existe se você concorda com ela. É como uma flecha lançada. Se você não se posiciona como alvo, ela não te acerta. Epicteto dizia, quando alguém te ofende, lembre-se de que você é quem está permitindo que isso te fira. Não é negação, é lucidez. Você pode reconhecer a crítica sem absorvê-la. Pode analisar o que foi dito, sem reagir como se fosse um ataque à sua identidade. Porque não é. A maioria das pessoas está tão frágil internamente que qualquer ruído vira ofensa. Tudo é levado para o lado pessoal. Tudo é interpretado como ataque. Mas isso revela mais sobre a instabilidade do ego do que sobre a intenção do outro. O homem que dissolveu a ofensa não se coloca mais como vítima de palavras. Ele entende que cada pessoa fala a partir de seu próprio caos, sua própria dor, sua própria limitação. E se ele permitir que tudo isso entre, será contaminado. Mas se observar de fora, com calma, poderá até extrair algo útil ou apenas seguir em frente, ileso. A prática aqui é sutil. Não é sobre ignorar tudo, mas sobre filtrar com sabedoria. Ao ser confrontado, pergunte-se, isso que ouvi é verdade? Se for, receba como ajuste. Se não for, solte como fumaça. Se for parcialmente verdadeiro, refine com razão. Mas jamais aceite carregar como verdade absoluta aquilo que você não examinou com clareza. Quando você dissolve a ofensa, você não perde sua força. Você ganha autoridade, porque mostra que sua reação não está à venda, que sua paz não é negociável, que sua identidade não depende da validação ou do ataque alheio. Essa é uma liberdade que incomoda, porque o mundo espera que você reaja, que se justifique, que se inflame. Mas quando você permanece calmo, quando você responde com firmeza silenciosa ou simplesmente ignora, você frustra o ciclo de controle emocional que os outros tentam impor sobre você. E nesse momento,
você domina. Porque o verdadeiro controle não é calar o outro, é não permitir que o outro te desloque internamente. O ritual do caos controlado. A maioria dos homens vive tentando evitar o desconforto. Fogem do frio, da crítica, da solidão, do silêncio, da pressão. Buscam conforto como se fosse um direito, não percebendo que é justamente esse conforto que os torna frágeis, reativos e facilmente quebráveis. Mas o homem estoico faz o oposto. Ele se coloca, deliberadamente, diante do caos. Não para sofrer, mas para se fortalecer. Ele entende que quanto mais se expõe de forma consciente ao incômodo, mais imune se torna ao inesperado. Sêneca ensinava: treine-se para a pobreza, para que quando ela vier, você esteja preparado. Mas esse conselho vai além do financeiro. Ele fala sobre um princípio, o da exposição voluntária ao incômodo, como método de construção da força interior. O estoico busca todos os dias ambientes que desafiem sua mente. Ele entra no frio quando o corpo quer o calor. Ele permanece em silêncio quando o ego pede barulho. Ele ouve críticas sem tentar se defender. Ele anda entre pessoas difíceis sem buscar aceitação. Ele desafia a própria necessidade de controle, se jogando em situações onde o controle não está mais em suas mãos. Esse é o ritual do caos controlado. E o nome não é exagero, porque há uma diferença brutal entre sofrer porque a vida te atropelou e escolher entrar no desconforto como ferramenta de forjamento interior. Esse homem sabe que a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, vem da capacidade de suportar qualquer problema sem perder o centro. E essa capacidade não nasce no momento da crise, ela nasce antes, no treino, no enfrentamento diário daquilo que a maioria evita. O caos controlado não é sobre buscar sofrimento, é sobre reduzir a surpresa, é sobre tornar-se familiar com a dor, para que quando ela vier, você não fuja, não reaja, não se desespere. Você a reconhece, você já a viu antes, você já caminhou com ela em jejum, no silêncio, na rejeição, na escassez, na crítica, e por isso ela não te desmonta mais. A maioria só cresce quando é obrigada. O estoico cresce porque escolhe. Ele decide entrar nas zonas onde o ego treme, onde a mente se debate, onde o corpo quer escapar, e ali, no meio do caos, ele constrói a estabilidade que tanto deseja. Quem pratica esse ritual não é mais refém da zona de conforto. E quem não vive em zona de conforto, vive em zona de poder, o não discursado. Há um momento em que o homem para de explicar. Não por arrogância, mas por clareza. Ele percebe que quanto mais tenta se justificar, mais se enfraquece. Quanto mais tenta provar que é bom, certo, coerente, mais entrega ao outro o controle sobre sua própria narrativa. A maioria fala demais, explica demais, justifica cada passo como se a aprovação externa fosse um salvo-conduto para existir. Mas o homem estoico recusa esse jogo. Ele entende que, ao se explicar para ser aceito, perde autoridade. E, ao tentar convencer quem não quer ouvir, perde energia. Silenciar diante da cobrança, da dúvida, da crítica, quando tudo dentro de você quer se defender, é uma arte que poucos dominam, mas ela revela o que há de mais forte em alguém, a solidez de saber quem se é, mesmo quando ninguém entende. O mundo exige discursos, justificativas, racionalizações intermináveis. Mas quanto mais você tenta ser compreendido, mais se curva ao outro. E quanto mais se curva, menos firme você está em si mesmo. O homem estoico não precisa discursar, porque ele vive de forma tão coerente que o silêncio já carrega sua resposta. Ele não entra em disputas de narrativa. Ele não se explica para quem não quer entender. Ele não pede permissão para seguir o caminho que sabe ser o certo. Isso não é indiferença, é foco,
é economia de energia, é maturidade filosófica. Descartes ensinava que a dúvida metódica é o início da verdade, mas isso vale para si mesmo, não para tentar dissipar a dúvida dos outros. O outro pode duvidar de você, pode não entender, pode até te atacar, mas se dentro de você há convicção, isso basta. Explicar-se demais é como abrir mão da sua presença em troca da ilusão de controle. É tentar controlar como o outro vai te interpretar, e isso é impossível. A única coisa que você pode controlar é sua integridade, e a integridade não precisa de plateia. O não discursado é um voto silencioso de autonomia. Um homem que domina essa prática comunica mais com o que não diz do que muitos com 1000 palavras. Porque o mundo percebe quando alguém está firme em si mesmo, e essa firmeza, mesmo sem explicação, impõe respeito. Você não precisa provar nada para quem já decidiu te julgar. Você não precisa se justificar para quem nunca pretendeu te entender. Você só precisa ser inteiro, coerente, disciplinado, silencioso e seguir. Quem entende, caminha junto. Quem não entende, ficará para trás. Mas você continuará. A hora do corte. Chega um momento em que não se trata mais de ajustar, se trata de cortar. Eliminar pela raiz tudo aquilo que rouba sua clareza, que alimenta sua impulsividade, que estimula suas fraquezas. Um hábito não se vence apenas com intenção, se vence com decisão. E a decisão real muitas vezes dói, porque envolve perda, envolve dizer não, envolve renunciar. O homem estoico entende que o autocontrole não floresce num solo contaminado. É preciso limpar, reduzir, eliminar. Mídias que excitam, pessoas que drenam, ambientes que adoecem, estímulos que desorganizam. Tudo aquilo que te puxa de volta ao velho você precisa sair. Mas poucos fazem isso, porque preferem administrar o caos a cortar o excesso. Preferem conviver com o que os enfraquece do que enfrentar o desconforto da ruptura. Só que enquanto você continuar cercado de gatilhos, continuará escravo das reações. E não existe autocontrole onde tudo te sabota o tempo inteiro. Descartes dizia: para alcançar a verdade, é necessário remover tudo aquilo que pode ser falso. O princípio cartesiano é cirúrgico. Se não é claro, se não é firme, se não é útil, corta. O corte é uma afirmação, uma declaração de limites, uma blindagem racional, um gesto que diz: minha paz não está mais à disposição. É nesse corte que nasce o espaço, e no espaço surge a presença. A mente respira, o corpo desacelera, o foco se alinha, porque onde antes havia ruído, agora há silêncio. E no silêncio, você consegue ouvir o que realmente importa, a sua própria consciência. O homem que treina o corte deliberado não é insensível, ele é seletivo, e a seletividade é uma virtude estratégica, porque quem diz sim para tudo está sempre à mercê. Mas quem aprendeu a dizer não com firmeza, começa a moldar o próprio ambiente, em vez de ser moldado por ele. A hora do corte chega para todos, mas só os conscientes têm coragem de obedecer. E quando obedecem, colhem lucidez, porque não dá para viver no controle, cercado de coisas que te tiram do controle. Corte o que enfraquece, corte o que distrai, corte o que contamina, corte o que não alinha com o homem que você está se tornando. E observe, no exato momento em que você corta, você cresce. A mente escultora. Todo homem em busca de controle emocional precisa encarar uma verdade. Aquilo que você evita pensar te domina. Aquilo que você finge não ver te paralisa. Aquilo que você se recusa a encarar te vence. A mente escultura começa exatamente aí. Na coragem de imaginar o pior, com calma, com clareza, com método, não para sofrer antes da hora, mas para treinar a aceitação, para fortalecer os alicerces, para não ser surpreendido pelo inevitável. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum,
a antecipação dos males. Marco Aurélio visualizava traições, perdas, doenças, dores, não por pessimismo, mas por preparo. Ele entendia que a vida é imprevisível e que o homem que não se prepara sofre duas vezes, no susto e na consequência. Mas não basta apenas pensar no pior de forma vaga. É preciso esculturar esse pensamento com disciplina cartesiana. Descartes nos ensinou a decompor os problemas em partes menores, examiná-los com rigor, testar sua solidez lógica. A mente escultura segue o mesmo princípio. Você imagina o cenário mais difícil, não para se afogar nele, mas para analisá-lo friamente, de frente, sem anestesia. Você pergunta: se isso acontecer, quem eu preciso ser para suportar? O que eu posso fazer hoje para reduzir o impacto? E se eu não puder evitar, como posso atravessar de pé? Essa prática transforma medo em resistência. Porque o que assusta não é a dor em si. É a ideia de que você não sobreviverá a ela. Mas quando você vê o pior e continua firme, você percebe que é mais forte do que imaginava. A maioria evita pensar no pior porque tem medo de atrair, como se o pensamento fosse uma maldição. Mas o pensamento, quando guiado pela razão e pela disciplina, não atrai, ele prepara. Ele antecipa emocionalmente aquilo que pode acontecer e, com isso, enfraquece o impacto real caso aconteça. A mente escultura é a mente que se antecipa à tragédia, para não ser moldada por ela depois. É a mente que treina perdas antes que elas aconteçam, que simula fracassos antes que eles toquem o orgulho, que desce ao abismo mental antes que a vida empurre. Quem pratica isso no início sente desconforto, mas logo percebe. O desconforto do treino é menor do que o desespero da surpresa. E quando o pior finalmente vier, se vier, esse homem não se quebra, porque ele já esteve ali, já atravessou aquilo em silêncio, já moldou a estrutura interna para suportar, e agora é só colocar em prática o altar interior. Todo homem que busca controle absoluto sobre si mesmo precisa, em algum momento, se deparar com o limite da própria força. E nesse ponto, apenas uma escolha resta: construir um altar interno, um lugar sagrado, invisível, inquebrável, onde o ego se curva e a vontade se alinha com algo maior. O mundo moderno ensina que o centro de tudo é o eu, a vontade do indivíduo, seu conforto, sua razão, seu desejo, sua verdade. Mas o homem estoico percebe que esse eu é volátil, é frágil, é facilmente manipulado por emoções, vaidade e expectativas externas. Por isso ele cria algo que não depende do ego, um princípio imutável, uma missão, um chamado, uma fé, um ideal racional e elevado que oriente suas ações quando tudo ao redor parecer instável. O altar interior é esse lugar. E não se trata de religião, trata-se de transcendência, trata-se de reconhecer que há algo acima de você e que é para esse algo que você serve, mesmo quando tudo em você quer desistir. Marco Aurélio escreveu: viva como se cada ato fosse o último, em consonância com a razão, a dignidade e o dever. Ele entendeu que viver bem não é fazer tudo o que se quer, é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando o querer grita em outra direção. O homem que constrói seu altar interior acorda com propósito, age com consciência, sofre com dignidade. Ele não se curva às vontades passageiras. Ele não muda de direção por aplauso ou crítica, porque ele já decidiu, antes de tudo, quem ele serve. E isso é o que o mantém firme quando todos os outros desmoronam. Essa rendição não é fraqueza, é libertação. Porque ao deixar de ser o centro do mundo, o homem passa a ocupar seu verdadeiro lugar, o de instrumento de uma ideia maior. E quando isso acontece, a clareza surge, a culpa diminui, a raiva cessa, a pressa desaparece.
O altar interior é a raiz profunda que sustenta o autocontrole mais puro. Aquele que não depende de circunstâncias, emoções ou reconhecimento. É o domínio que vem da rendição. A paz que vem da obediência a um código interno, não a um desejo momentâneo. Esse altar é construído em silêncio, na solidão, na dúvida, no sacrifício. Mas uma vez erguido, ele se torna refúgio em tempos de guerra, fortaleza em meio à tentação, alvo fixo em meio à confusão. E ali, nesse centro inviolável, o homem encontra aquilo que tantos procuram sem sucesso: estabilidade, coerência e sentido. Você conheceu as práticas, viu o que os homens inabaláveis fazem quando ninguém está olhando. Entendeu que o controle emocional não é uma dádiva, é uma construção diária, silenciosa, incomodando o ego, desafiando impulsos, contrariando o desejo imediato. Esses homens não são especiais. Eles são decididos. Eles não têm mais tempo para se sabotar, para reagir como os fracos reagem, para buscar desculpas onde deveriam buscar disciplina. Eles descobriram o que muitos ignoram, que a mente é uma fortaleza, mas precisa ser vigiada, treinada, refinada todos os dias. Eles não nasceram prontos, eles foram se moldando no silêncio, no corte, na espera, no caos. E agora, enquanto o mundo ainda reage por impulso, eles se movem com direção. Talvez a maior mentira que você já ouviu seja essa: você é assim, não tem o que fazer. Mas tem. Você pode escolher outro caminho. Você pode praticar, errar, recomeçar e construir de forma lenta, mas sólida, o tipo de homem que não se dobra, não explode, não desaba, porque já enfrentou a si mesmo, já venceu onde importa, por dentro. Agora a decisão está diante de você. Essas práticas estão ao seu alcance, mas ninguém vai aplicá-las por você. Ninguém vai disciplinar a sua mente. Ninguém vai segurar sua reação. Essa parte é sua, só sua. Então olhe para si. Escolha uma dessas práticas, apenas uma, e aplique hoje, ainda hoje, no silêncio, no desconforto, na resposta que você não dará, no corte que você fará, no pensamento que você vai confrontar. Porque é nessas escolhas solitárias que nascem os homens inquebráveis. E o mundo está em silêncio, esperando por um deles.